que eu vou dar várias ideias. A live com o Fabrício de hoje é sobre HIIT com peso corporal. Treinamento intervalado de alta intensidade utilizando a massa corporal, beleza? Então, clica ali no aviãozinho, chama teus colegas para virem para cá, porque a nossa live vai ser muito da hora. Você tem 1 minuto para fazer isso, exatamente 1 minuto. Chama os teus colegas, manda todo mundo vir para cá, avisa lá geral no Zap, no TikTok, se dá para fazer isso, eu não tenho nem ideia. O que importa é você mandar a galera para essa live de agora, são 10 horas da noite. Uma galera trampou e a gente ainda tá aqui na pegada. Eu comecei às 8 da manhã e não parei ainda. Não vai ficar no meu stories essa live. Chega de live nos meus stories, chega de live no meu feed. Se quiser ter acesso a ela depois, vai ter que entrar lá no meu canal, no YouTube, que é /Fabrício Bosculo, beleza? Ela vai pra lá depois. Bem, eu vou tirar os comentários para não me desconcentrar. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bosculo Del Vecchio. Eu sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu desenvolvo estudos de ensino, pesquisa e extensão e trabalho com estudantes de graduação, bacharelado, licenciatura em Educação Física e também em nível de pós-graduação, tanto em especialização, mestrado como doutorado. Oriento também alguns trabalhos de pós-doutoramento na área de Educação Física, beleza? A nossa conversa hoje é sobre treinamento intervalado de alta intensidade multimodal. Então eu vou agora tirar os comentários aqui no nosso Instagram para poder melhorar minha concentração. Bom, para quem não sabe, se tiver algum erro de português, eu peço desculpas, porque eu estou escrevendo tudo de trás para frente para você entender e ler, tudo bem? Então, se tiver algum erro de letra, eu não sou dislexo, tá? O máximo que vai acontecer é que eu tô tentando escrever e aí vai sair ao contrário. Se alguém no Facebook não vai dar, mas se alguém no Instagram olhar muito com detalhe pra baixo, vai ver minha cueca, tá? Eu tô com uma cueca vermelha de coraçãozinho branco. Não repare, porque eu curto ficar em casa, tipo William Bonner, na bancada do jornal lá, fazendo terno e gravata e a bermudona pra baixo, falou? Bem, quando a gente fala de treinamento intervalado de alta intensidade, de HIIT, é essencial que a gente entenda primeiro o que é treinamento intervalado de alta intensidade para depois discutir se dá para fazer isso com peso corporal ou não, beleza? É óbvio que nossa aula hoje não é sobre o que é treinamento intervalado de alta intensidade, mas eu preciso dar algumas ideias. Então, a primeira informação importante nesse momento é que a gente está falando de um tipo de estímulo que é intermitente. Ok? Intermitente. Ou seja, esse estímulo que é intermitente, ele vai ter períodos de esforço e ele também vai ter períodos de recuperação. Então, quando você for prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade para o teu aluno, é essencial que antes de prescrever esse treinamento, você considere períodos de esforço e períodos de recuperação. Então, isso é essencial no treinamento intervalado de alta intensidade. Essencial. É pré-requisito, ok? Mas não é só no HIIT que acontece isso. Em vários outros modelos de treino, a gente também tem esforço e recuperação. Na musculação, por exemplo, tem esforço e recuperação. No treinamento em circuito em alta intensidade, tem esforço e recuperação. No HIIT, a gente também tem, entra no domínio das cargas intermitentes, ok? Além disso, uma outra característica do esforço que a gente chama de HIIT é chamado de alta intensidade. Ok? Este é um outro aspecto muito importante para o HIIT. Ele é realizado em alta intensidade. E esta alta intensidade, ela tem algumas características que muitas vezes
os profissionais esquecem de controlar. A gente esquece de manejar, de observar, e aí a gente pode cometer alguns erros. Então, quando a gente fala de alta intensidade, o primeiro ponto a ser discutido é o que é alta intensidade, ok? E aí, neste cenário, é bastante importante você saber que para que um esforço seja considerado como de alta intensidade, Thaís Helena Molar, nossa, tem 20 anos essa relação, mais de 20 inclusive. A alta intensidade, para ser caracterizada, nós precisamos estar com os esforços sendo realizados acima do limiar anaeróbio. Ok? Então, um ponto importante para você que vai prescrever o HIIT é saber se o teu aluno está se esforçando acima do limiar anaeróbio. Caso ele não esteja no período de esforço acima do limiar anaeróbio, a gente tem um problema, ok? A gente tem um problema. 2 abraços aqui. Primeiro abraço, Flávio Ricardo, lá do Paraná, que eu acompanhei, orientei o doutorado. Um abraço gigante, Flavião. Gosto demais de ti. E um outro super abraço para o professor Alexandre Machado, um cara que estuda demais treinamento intervalado com peso corporal. Ele chama de HIIT Bodywork, beleza? 2 caras que eu gosto demais e que eu admiro muito o trabalho. À distância, obviamente, por causa da nossa vida louca, mas eu gosto demais. Então, bem, o treino intervalado, ele precisa estar acima do limiar anaeróbio. E quando a gente fala de treino intervalado acima do limiar anaeróbio, é importante que a gente saiba que o treino intervalado ele é organizado em 4 grupos de intensidades, ok? Muita gente acha que HIIT é só aquele tipo de treino que o cara faz até vomitar o tempo todo. Isso não é verdade, tá? No treino intervalado de alta intensidade, a gente tem 4 grupos de intensidades. Ele pode ser, então, do limiar anaeróbio, ok? Até a VO2 máxima. Ele pode ser na intensidade associada ao VO2 máximo. Ele pode ser acima da IVO2 máxima, né? E até aqui a gente está próximo da velocidade máxima de sprint. E ele pode ser ao alt, ok? Ao alt. Nós temos, portanto, 4 grandes grupos de treinamento intervalado. Aqueles que vão do limiar anaeróbio até menos que a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Aqueles que se dão na intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Aqueles que são acima da intensidade associada. E aqueles que são ao alt. Normalmente, não é exclusivamente, mas normalmente já fica a primeira orientação. Um treino intervalado de alta intensidade com peso corporal normalmente é feito aqui, ó. Ok? Ele é feito na máxima intensidade que a pessoa consegue realizar. A gente vai ver alguns prós e alguns contras desses aspectos, mas via de regra a gente usa este perfil, ok? Para aplicar, ou seja, quando você organiza a tua sessão de treino intervalado de alta intensidade, você precisa ter muito claro que você vai passar informação para o teu aluno para dizer para ele, olha, agora você vai fazer o esforço o mais forte que você pode. E aí, bração Jairo Corsino, você vai fazer o mais forte que você pode. E isso é importante que o profissional tome cuidado, porque muitos de nós estão colocando a intensidade
na frente da competência motora. E aí isso dá ruim, porque o nosso aluno não sabe fazer o esforço, ele faz com uma baixa qualidade e a chance dele se machucar aumenta. Então é importante que você saiba que normalmente é all out, mas não é exclusivamente all out, ok? Bem, então normalmente a intensidade tá aqui, ó, acima do limiar, nessas 4 faixas. A gente pode, isso aqui são os parâmetros. Como que eu controlo estas intensidades, ok? Normalmente a gente vai utilizar variáveis, ok? Que são subjetivas, variáveis subjetivas e variáveis que são objetivas, ok? Objetivas. Nas variáveis subjetivas, a gente tem as escalas de percepção, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui, a escala que é 6, 20 de Borg, ok? E aí, normalmente, o treino intervalado, ele vai ficar acima, não é deste ponto para cima, é acima de 14 pontos, tá? Acima de 14 pontos. Normalmente, no treino intervalado com peso corporal, a gente vai tentar deixar entre 17 e 19, tá? 17 e 19 pontos. Além desta escala 620 de Borg, a gente tem a outra escala, que é a escala 010, ok? Essa escala 010, ela é muito importante por 2 motivos. O primeiro motivo é que na prescrição do treino, da sessão, a gente vai pedir para o nosso aluno tentar se manter normalmente entre 9 e 10. Ok? A gente vai tentar manter o aluno entre 9 e 10. O que é bastante difícil, porque a PSE ela tem um construto que envolve capacidade cognitiva de determinação e autorregulação. Tem alguns trabalhos mostrando que para a gente dominar a PSE, a gente precisa pelo menos de uns 3 meses de treino, tá? Então, não adianta começar do dia para a noite usando o PSE que vai dar ruim. É importante ensinar o teu aluno. E sabe como que é feito o ensino do uso da PSE? Usando frequência cardíaca. Você mostra o valor de frequência cardíaca e mostra a ancoragem na PSE. Muda a frequência cardíaca, aumenta a intensidade, mostra a ancoragem na PSE. E isso você faz por 2, 3 meses até que o teu aluno aprenda sobre a autorregulação. E tem uma terceira escala, que é a escala que a gente chama de Centimax, que é uma escala que vai de 0 até 100, e aí normalmente nessa escala de 0 a 100, a gente vai trabalhar com valores maiores que 70, ok? No período de esforço. Bom, além das variáveis subjetivas, a gente tem as variáveis que são objetivas. Dentre as variáveis objetivas, nós temos aquelas que são fisiológicas e aquelas que são mecânicas. Nesse cenário, bom, a parte de cima, mamão com açúcar. Você estudando um pouco, tendo as suas escalas, eu, por exemplo, tenho aqui uns exemplozinhos de escala que eu uso em algumas aulas. Eu uso colorida para agradar os alunos, mas isso aqui não é adequado, tá? Não é adequado usar a escala colorida, porque tem o efeito da cor, e isso não é correto do ponto de vista científico. Pelo menos não existe validação de escala de cor.
associada a PSE, tá? Então a gente tem aqui as escalas subjetivas e a gente tem as variáveis objetivas. No domínio das variáveis objetivas, a variável fisiológica mais comum é frequência cardíaca. E quando a gente fala de frequência cardíaca, normalmente a gente vai considerar que o período de esforço que a pessoa está em atividade deve estar acima de 85, preferencialmente 90% da frequência cardíaca máxima. Preferencialmente acima de 90 no período de esforço, beleza? Dentre as variáveis mecânicas, a gente também tem um punhado de diversas variáveis mecânicas. Uma muito comum é a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, ou a intensidade associada ao VO2 pico, que é uma outra estratégia. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente fez um teste incremental com polichinelo. Então o cara começava a fazer 30 BPMs, a cada minuto a gente aumentava 5 BPMs, até que a pessoa entrasse em fadiga. Qual é aquela frequência, aquele ritmo que a pessoa entra em fadiga? Aí eu tenho a intensidade associada ao VO2 pico e prescrevo a partir daquele ritmo, né, o número de repetições por minuto. Isso tem dado certo com algumas estratégias. Para a corda naval, a gente já conseguiu, finalizamos um estudo agora que está em processo de submissão, mostrando que é reprodutível a gente conseguir realizar a estratégia de testes incrementais com ritmo, beleza? Então a gente tem variáveis subjetivas e objetivas. Para o treino intervalado de alta intensidade com peso corporal, o que é o mais comum, tá? O mais comum envolve você, primeiro, usar a escala 0-10 para indicar qual é a faixa de intensidade e olhar no cardiofrequencímetro se os valores de frequência cardíaca da pessoa estão correspondendo aos números que a gente espera que ela atinja durante uma sessão de treino. Além destes aspectos, a gente precisa saber que no treino intervalado de alta intensidade, nós manipulamos vários parâmetros, ok? Diversos parâmetros são manipulados numa sessão de treino intervalado de alta intensidade. Eu vou falar apenas de 7 parâmetros. Então a gente tem aqui, ó, o período de esforço e o período de recuperação, beleza? Quando a gente fala do período de esforço, ok? A gente tem a primeira variável que a gente discute é modalidade. Modalidade. Qual é o exercício que a pessoa está fazendo? E é importante considerar a modalidade, porque caso contrário a gente vai fazer merda. Porque cada pessoa tem a capacidade de conseguir realizar um exercício diferente. Eu, por exemplo, estou pesando mais de 100 quilos e menos de 110. Não faz muito sentido eu ficar treinando com volumes altos, com muito salto, por exemplo. Agora o Rogério Soares, que é um cara que jogava vôlei, altamente condicionado, ele pode trabalhar com volumes de saltos maiores, que o impacto no sistema articular dele é menor que o meu. Então tem que tomar um pouco de cuidado e por isso que a primeira variável que a gente discute no HIIT é a modalidade. A segunda variável que a gente discute no período de esforço é a duração do esforço. E a terceira variável que a gente discute no esforço é a intensidade. Como eu já disse anteriormente, a intensidade normalmente vai ser ao out. Então isso aqui é fixo. Quer dizer, normalmente é fixo. Por isso,
Quanto ao esforço, a gente vai se concentrar nestas duas variáveis, modalidade e a duração do período de esforço. Quando a gente fala da recuperação, a gente também tem 3 variáveis diferentes. Então, quando a gente fala da recuperação, a gente tem, primeira variável da recuperação, a modalidade, ok? Se ela vai ser, por exemplo, ativa ou passiva. Aí a gente vai ter também a duração e, obviamente, a gente vai ter a intensidade, né? Então, dependendo de como eu faço a modalidade ativa, eu vou ter que organizar a intensidade. Depois a gente vai dar uns exemplos, hein? Para você que vai resistir ficar até o final. Bom, além destas 6 variáveis, 3 do esforço e 3 da recuperação, tem uma outra variável que é muito importante, muito, e no HIIT com peso corporal, ela é mais importante que no HIIT tradicional, que é o número de séries. Ok? O número de séries. E aí eu vou explicar mais pra frente, porque muitas pessoas acham que a prática do HIIT é um treino de série única. Ou seja, o cara começa e vai do começo até o fim, sem interrupção nos blocos de esforço. Isso não é verdade. Se a gente colocar pausas entre os blocos de esforço, a gente ganha muito no volume do treino, obviamente, e no tempo que ele consegue passar em alta intensidade na sessão. Galera, eu preciso que vocês chamem mais gente para vir para cá. Tem pouca gente, eu preciso de mais gente. Clica no aviãozinho ali embaixo, ó, no Instagram, galera do Facebook, compartilha com o povo e traz a galera para cá. Não é brincadeira, vamos, traz o povo para cá. Bom, como eu tinha falado, a gente conversou sobre 7 variáveis e destas 7... das 6 que estão esforço e recuperação, surge uma variável que é extremamente importante, que a gente chama de relação esforço-pausa ou esforço-recuperação. Esta variável é muito importante. A relação entre esforço e recuperação. Por que que ela é importante? Porque no treino intervalado com massa corporal, ela vai dar uma grande orientação na escolha das relações segundo o nível do praticante. Então tem uma sugestão muito legal, vou fazer o merchan aqui pro Ale, ó. O Ale tem um livro que é muito da hora e vários artigos que ajudam a entender isso. Mas não é um não, ó. Tem esse aqui de cross-training do Alexandre, tem esse aqui de cross-training do Marzo, tem esse aqui do Ale também que é de treino intervalado, tem esse aqui do Luiz que é de treino intervalado, tem esse outro do Luiz que é de treino intervalado, mas o melhor livro que tem sobre HIIT é esse daqui, ó. Como dominar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Quem está ouvindo aqui vai receber de antemão a informação. Eu só tenho ali na gaveta apenas mais 100 livros deste. Eu só tenho mais 100. E depois, só quando eu fizer uma nova edição, que eu não tenho nem ideia quando isso vai acontecer. Se tu queres esse livro, me manda um direct urgente no Instagram, porque eu vendo uma média de 10 por semana, 10 a 15 por semana, ou seja, provavelmente em 10 dias esse negócio vai esgotar. E aí, quando a gente fala de relação de esforço-pausa, a gente tem uma das informações mais importantes no treino intervalado de alta intensidade com peso corporal, que é a relação de esforço-pausa considerando o nível do praticante.
Isso é uma orientação geral e genérica, mas é importante que você a conheça para poder organizar as suas prescrições. Então, o que acontece? Quando o indivíduo é iniciante, quando o indivíduo é intermediário e quando o indivíduo é avançado, a gente trabalha com relações de esforço e pausa diferentes, ok? Estão perguntando quanto custa esse livro. R$ 75,00 e ganha o frete, beleza? Para qualquer lugar do Brasil. E quem aqui é de fora do Brasil, também eu despacho o livro. Já foi para Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra. Tem no mundo inteiro essa bagaça. Bem, presta atenção aqui, ó. Para de mandar direct pra mim. Só pode escrever se for pra chamar alguém pra vir pra cá, tá? Presta atenção aqui, ó. Aqui embaixo. Relação esforço e recuperação. Ou relação esforço-pausa. Para iniciantes, e aí eu escrevo diferente do Alê nisso, porque eu prefiro escrever de um modo que é mais fácil de entender, obviamente. Iniciantes, a gente trabalha normalmente com um bloco de esforço por 2 blocos de recuperação. O que significa isso? A pessoa, por exemplo, vai fazer 20 segundos de atividade, ela vai descansar 40. Se ela for fazer 30 segundos de atividade, ela vai descansar 60. Se o indivíduo é intermediário, aí a gente muda a relação de esforço-pausa. Para as pessoas intermediárias, a gente vai trabalhar com uma relação de esforço-pausa de 1:1. Beleza? 1:1. Ou seja, se faz 30 de esforço, faz 30 de recuperação. Se faz 40 de esforço, faz 40 de recuperação. E para as pessoas que são mais avançadas, as pessoas que são mais condicionadas fisicamente, a relação de esforço-pausa vai ser de 2 blocos para cada um bloco. Você vai ver no livro do Alê, se for ler o livro, que ele vai trabalhar com a seguinte nomenclatura. Ele vai colocar 1 para 0,5, beleza? Que um bloco de esforço que dura 30 e a recuperação é metade desse tempo, por exemplo, 15. 2 blocos de esforço, que se forem 30 segundos, a metade desse tempo, 15 segundos, por exemplo, ok? Então, esta aqui do ponto de vista matemático tá certa. Esta aqui eu uso porque eu acho mais fácil de conversar quando eu estou usando blocos, por exemplo, de 3:2. Aí parar para fazer a conta não funciona muito bem na minha cabeça. Bom, essa é a conversa inicial do que é o HIIT, hein? O que é, tá? Bom, eu vou pedir uma gentileza agora que a gente vai passar para uma próxima lousa. Quem gostou da lousa como ela está desenhada, aperta coração para mim, por gentileza, tá? E aí, agora, dá o print nessa tela aqui e marca lá em cima, ó, hashtag live com Fabrício. Dá um print nessa tela aí e coloca nas tuas redes. Mostra para os teus alunos, mostra para os teus colegas que você está se preocupando em se capacitar. Este momento é o momento de se reinventar, odeio essa palavra. Revolucione-se academicamente, beleza? Quarta-feira, 10 horas da noite. Print na tela que eu vou apagar tudo, hein? Em 3, 2, 1. Não vai ser a dona Capitu, beleza? Bem, agora a gente vai conversar sobre quando fazer. Quando a gente
pode fazer? Ok? Quando? É um papo mais rápido agora. Ou seja, o que os estudos têm falado que pode acontecer de modificação nos indivíduos que realizam o treino intervalado de alta intensidade com o peso corporal, ok? De modo geral, o que quase... Tem um estudo que não encontrou desfecho, tá? Mas, tirando este um estudo, todos os demais estudos que investigaram o efeito crônico do treinamento intervalado de alta intensidade com peso corporal encontraram efeito na aptidão aeróbia. Ou seja, quando você quer aumentar a aptidão aeróbia do teu aluno, você pode fazê-lo. Então, quando? Quando eu quero aumentar a aptidão aeróbia. Principalmente VO2 máximo. A literatura é muito consistente em mostrar que sessões a partir de 4 minutos já são suficientes para aumentar a aptidão aeróbia de indivíduos fisicamente ativos com treinamento intervalado de alta intensidade com peso corporal. Então, quando o meu objetivo é aumentar a aptidão aeróbia, eu consigo ter desfechos positivos com este modelo de esforço. Quando o meu objetivo é aumentar... Vou trocar a cor, que a cor mais bonitinha aqui, ó. Quando o meu objetivo é aumentar a força e a resistência muscular, os estudos também têm observado que apenas 4 minutos são suficientes para proporcionar aumento na força e na resistência muscular, inferida por 1 RM por número de repetições com 70% de 1 RM, ou o número máximo de repetições até a fadiga, por exemplo, um teste de push-up, de flexão de braço ou de abdominais, tá? Bem, aí a gente tem um outro desfecho, que é um desfecho muito comum, que é composição corporal. Ok? Na composição corporal, diferente do treino intervalado de alta intensidade tradicional, que tem aumento na massa muscular, o treinamento com peso corporal ainda não encontrou estudos que tenham avaliado isto e gerado efeito positivo. Apenas um estudo até o momento avaliou o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade com peso corporal na espessura muscular e não foram encontradas modificações estatisticamente significantes. Então, se o teu objetivo é aumentar a massa muscular, esse tipo de treino ainda não apresenta evidência científica. Em contrapartida, para massa corporal, para IMC e para percentual de gordura corporal, a gente tem efeito positivo. Porém, 4 minutos não são suficientes. A gente precisa de sessões que durem mais de 4 minutos. Normalmente, estes efeitos
são encontrados com sessões que duram próximo a 30 minutos, ok? Então, este é o nosso quando. Quando a gente quer aumentar a aptidão aeróbia, quando a gente quer aumentar a força e resistência, quando a gente quer melhorar a composição corporal, a gente pode incorporar esse tipo de treino. No entanto, se o meu foco é a composição corporal, eu preciso de durações maiores, ok? Maiores que 4 minutos, estou falando 1 hora e meia não. Bom, um outro elemento importante quando a gente fala do treinamento intervalado de alta intensidade com a massa corporal é o quanto fazer, ok? É o quanto fazer. Quanto. E quando a gente fala do quanto, a gente tem 2 pontos importantes, tá? O primeiro ponto é a duração da sessão. E o outro é frequência semanal. Quando a gente fala de duração da sessão, eu já disse que tem sessões de 4 minutos, ok? Que geram efeitos positivos, até sessões de 30, mais de 30 minutos, que também geram efeitos positivos. Quanto à frequência semanal, existem investigações que consideram 3 sessões por semana, 4 sessões por semana e até 5 sessões por semana. E os efeitos positivos são muito semelhantes em relação à frequência semanal. Não está evidente na literatura até o momento que uma maior frequência semanal gere efeitos superiores. Portanto, tu que pretende começar a fazer rotinas como estas, aparentemente 3 vezes por semana é uma quantidade mínima que pode gerar efeitos positivos. Eu vou ter efeito superior se eu fizer mais vezes? Aparentemente a literatura não dá suporte para isso. Mas eu vejo uma outra forma de abordar este problema. Porque se eu tiver um aluno que treina 3 vezes por semana, eu vou ter que montar ou um treino, ele vai fazer esse treino todos os 3 vezes por semana, o que para mim é fácil, mas para o aluno é chato. Ou eu troco a estratégia, peço para que ele faça 4 vezes por semana e monto 2 treinos. Um treino para segunda e quinta, um treino para terça e sexta. E aí fica um pouco mais motivante, um pouco mais dinâmico no cotidiano, especialmente agora, de confinamento, de distanciamento social, enfim. Então, esse é um elemento importante, tá? Do quanto fazer. Outras coisas relacionadas ao quanto fazer. Estas formas de treino intervalado com peso corporal ainda carecem de um controle da carga do treino. A gente tem poucas evidências de procedimentos de controle de carga. Então, o que eu vou dizer agora vai ser baseado em outros estudos, com outros modelos de treino. Nesse cenário, quando a gente fala do quanto fazer, a gente pode considerar cargas de 2 naturezas, ok? A gente tem carga interna e carga externa. Neste tipo de treino, o que é legal de fazer com carga interna? A gente pode monitorar, já falei aqui, né? Monitorar a frequência cardíaca no slide anterior e tal, mas a gente pode calcular a carga de treino, training load. Ou seja, uma das estratégias que existe é fazer a PSE da sessão
vezes a duração da sessão. Então você, ao final da sessão, passados 30 minutos, você mostra a escala 0-10, a pessoa indica um número. Então, você pega aquele número e multiplica pelo tempo que foi a sessão. Esta variável é chamada de training load, carga de treinamento. E normalmente a gente não deve acumular cargas de treinamento semanais superiores a 5.000 unidades arbitrárias. 5.000 unidades arbitrárias é coisa pra caramba. É cara que treina 2 vezes por dia, 5 dias por semana. Mas esta é uma forma, porque depois de fazer isso por um ano, com 20, 25, 30 alunos, você começa a ver como os teus alunos respondem a este modelo de treino. E uma outra forma que a gente tem estudado no nosso grupo diz respeito à carga externa, que está associada com um número de repetições. Por exemplo, eu vou ter, hipoteticamente, 8 séries, 8 blocos, ciclos, ok? De burpee. No primeiro ciclo de 20 segundos, o meu aluno fez, por exemplo, 6 repetições. Por exemplo, chutando o número. Se no terceiro ou quarto ciclo, são 8, tá? Ele está fazendo 3 repetições, faz sentido eu manter aquela carga de treino? Faz sentido eu manter aquele exercício? É melhor eu pensar em trocar o exercício, né, ou aumentar o tempo de recuperação para que eu tenha uma carga externa que seja mais consistente ao longo de toda a sessão. Então, em outros trabalhos, com outros tipos de treino intervalado, de sprint intermitente, por exemplo, os autores encerram as sessões quando os praticantes têm quedas próximas a 20%. Ou seja, se ele fez 6 na primeira repetição, no primeiro ciclo, se ele cair para 4, por exemplo, aquele exercício ou é trocado ou é interrompido, porque está perdendo muita eficácia mecânica. E isso é um indicador de baixa qualidade. A carga externa sendo altamente afetada. Ou você planejou errado, ou a pessoa chegou em condições inadequadas. Tem um monte de variáveis que podem afetar esta relação. Mas eu chamo a atenção para que quanto a gente vai considerar a duração da sessão, como eu falei, 4 minutos para mais, 25, 30 minutos, frequência semanal de 3 a 5 e não tem diferença, e aí o quanto a gente considera a carga de treino, tanto com indicadores de carga interna, que pode ser a frequência cardíaca, TRIMP, PSE da sessão versus a duração, né, o tempo, ou a carga externa, por exemplo, o número de repetições, ou existe uma outra estratégia que hoje em dia pode ser muito comum, que é a medida de salto vertical. Por exemplo, teu aluno começou a sessão saltando 30 centímetros, squat jump pré-sessão. Ele terminou a primeira série, sei lá, com 8 ciclos. Quanto ele está saltando? Se ele perdeu, por exemplo, 6 centímetros, 20%, ele está com uma queda muito grande na produção de potência. Vale a pena eu manter o mesmo exercício? Ou eu troco e coloco um exercício que exige uma complexidade menor quanto à organização corporal e aplicação de potência para a sua execução? Então são indicadores que vão ajudar a sair do senso comum. O meu esforço e o esforço dos meus colegas é para que profissionais de educação física consigam aumentar o seu valor. E para aumentar o seu valor, é importante dominar a informação,
a ponto dela se transformar em conhecimento e você aplicar esse negócio no seu cotidiano. Caso contrário, palavras jogadas ao vento. Bem, dá o print aqui, porque a gente vai trocar o nosso assunto, beleza? E aí eu vou agora para a última parte da nossa live. Já que vocês não quiseram chamar os seus amigos, eu vou falar só para vocês mesmo, não tem jeito. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então a parada é o seguinte, ó. Como a gente monta uma sessão? A gente pode ter várias estratégias, tá? A primeira estratégia é se este tipo de treino é exclusivo. Ou seja, a pessoa vai fazer uma sessão composta apenas por treino intervalado de alta intensidade com a massa corporal. A outra é se ela não vai ser exclusiva, se ela vai entrar numa sessão, por exemplo, com cross-training. Ou seja, a pessoa vai fazer uma parte de mobilidade, uma parte de potência, uma parte de força e depois ela vai fazer um tipo de esforço em alta intensidade intermitente com peso corporal. São duas formas diferentes. O nosso foco agora não é falar disso daqui, ó. Se você quer aprender sobre isso, eu tenho um curso online de treinamento multimodal que vai te dar todas as informações necessárias para montar uma sessão de cross-training altamente eficaz, tá? A nossa conversa é exclusivamente treino intervalado com a massa corporal. Quando a gente fala de exclusivamente, a gente também tem duas formas de compor, tá? A gente tem uma forma que é chamada de convencional e uma forma que é chamada em circuito. Eu particularmente, e isso é pessoal, por favor, eu não acho que esta forma em circuito é treinamento intervalado de alta intensidade. Na minha opinião, de novo, pessoal, isto aqui é chamado de treinamento em circuito e é um outro método, ok? Pode ser intermitente, pode ser em alta intensidade, mas não é treinamento intervalado de alta intensidade. Então, a gente vai tratar aqui deste modelo que é convencional. O que é um modelo convencional? Eu repito o mesmo exercício várias vezes. Eu não fico trocando toda hora de exercício. Eu faço ele, esforço, pausa, repito ele, esforço, aí eu descanso, repito ele no esforço, descanso e faço isso várias vezes, ok? Este é o modelo convencional. No treino intervalado de alta intensidade com peso corporal, a gente tem a oportunidade de realizar séries de esforço, ok? Então eu tenho, por exemplo, aqui 4 exercícios. Eu tenho o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4. Normalmente, a gente vai organizar os exercícios em exercícios que a gente chama de simples e exercícios que a gente chama de complexos. Os exercícios simples são aqueles que têm apenas um plano de movimento ou apenas um movimento isolado. Polichinelo, só salto vertical, só push-up, flexão de braço, só Frankenstein, né? Flexão de quadril com extensão do joelho simultânea, polichinelo com o braço aberto. São exercícios simples. E a gente tem os complexos.
Os complexos são aqueles que envolvem 2 ou mais planos de movimento. Então, por exemplo, o squat and thrust, que o cara fica em pé, agacha, joga as pernas para trás e volta em pé, ele tem 2 planos de movimento. O burpee tem 2 planos de movimento e vários exercícios, se tiver flexão de braço junto, se tiver o tuck no final, né, que faz o encolhimento de joelho. Então é um movimento complexo. A gente organiza as sessões de várias formas. Um dos trabalhos do Ale, que eu citei lá no começo da nossa live, testou a seguinte combinação. Eles faziam um exercício simples, um exercício complexo, outro simples, outro complexo. Ou eles faziam um exercício simples, um outro simples, aí um complexo e o outro complexo. E então, uma terceira forma de realização, que era complexo, complexo, simples e simples. E o que eles observaram? Que quando a gente alterna exercícios de complexidade simples com aqueles que são complexos, o volume total, o número total de repetições é maior. Entre aspas, por favor, muitas aspas, o treino rende mais, ok? Se você coloca todo simples, aqui no final desse, o cara já tá meio cansado, ele vai entrar nos complexos, velho, não rende nada. Se colocar tudo de complexo no começo, já era. Aí eles vão só se arrastar até o final da sessão, ok? Tem várias formas de realizar esta combinação. De qualquer sorte, o que é importante que você saiba? Aquela 7ª variável que eu disse lá no começo pode entrar nesse momento. Então, hipoteticamente, eu vou começar com um simples. Então aqui a pessoa vai fazer, por exemplo, polichinelo. Ele vai fazer 8 vezes de 30 por 15. É um cara avançado. Então, ele descansa 2 minutos. Olha aqui, isso aqui que eu dizia que é recuperação entre séries. Aí ele vai entrar num complexo. Por exemplo, squat thrust. Ok? E vai fazer a mesma coisa. E aí ele descansa 2 minutos, aí ele volta para um simples. Por exemplo, polichinelo, mas não lateral, de frente, tá ligado? A gente chama de seal jump, que é polichinelo 2. Então ele descansa 2 minutos, e aí a gente coloca aqui o último complexo. Essa aqui é próximo dessa sugestão, ó. Eu, particularmente, preferiria começar com um complexo, um simples, um complexo, um simples. Mas cada profissional vai organizar de um modo, obviamente, as suas sessões de treino. Nesse cenário, a gente teria aqui uma sessão com 4, 8, 12, 16 minutos, 18, 20, 22 de parte principal. Aí, eu tenho aquecimento e volta calma, tranquilamente eu tenho uma sessão próxima de 40 minutos, certo? Você pode organizar isso aqui de diversas formas. Uma forma que eu gosto muito, já indo em direção ao fim da nossa conversa, é pensar no exercício quanto às variáveis da aptidão que ele trabalha. Eu normalmente organizo no mínimo, entre 3 e 5 classificações em estímulos que são de potência. Cara, se envolver o salto, para mim é potência. Se o cara tem que saltar, na minha opinião é potência, saca? Tem que ter amplitude de movimento, enfim, aceleração. Aí a gente tem os estímulos que são de força e os estímulos que são de natureza metabólica. Óbvio que tudo aqui em cima é metabólico, né, Fabrício Idiota? Mas aqui eu coloco aqueles que eu consigo ter uma elevada aceleração.
Então, por exemplo, se eu fosse organizar uma sessão próxima dessa estrutura, eu começaria eventualmente aqui, ó, com burpee, por exemplo. Aqui eu colocaria squat jump, salto vertical. Aqui eu colocaria um exercício que fosse mais de força. Eu colocaria, por exemplo, uma flexão de braço. Colocaria, por exemplo, agachamento com desenvolvimento. E aqui eu terminaria com skipping. Por quê? Aqui no polichinelo, aqui no final, véio, o cara tá zoado. Não tem como eu colocar um exercício que envolve muita complexidade, muita dificuldade. Prefiro um exercício mais simples e que eu consiga imprimir mais velocidade para manter, obviamente, os parâmetros cardiorrespiratórios em percentuais mais altos, ok? Bom, essa era a pegada da live de hoje. Meu, não sei pra você, mas pra mim ela passou voando. Já são 11 horas da noite. Vou liberar aqui no Instagram os comentários pra ver o que tá rolando. Queria agradecer a galera do Facebook pela atenção. Vou falar tchau pra vocês do Face.